Olá, amigos e amigas online. Então, vamos ver como se controla a despesa total com o pessoal pela LRF na tela. Esse é o tema, artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda. 1. As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. Isso aqui, já vimos, né? E a regra da Constituição Federal já foi vista também. O inciso 13 do artigo 37, ele proíbe a equiparação de vencimentos, salários com qualquer outra referência. Apuração dos limites da LRF. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Então, o período para apuração e verificação do limite será ao final de cada quadrimestre. Gente, eu mostrei para vocês os limites máximos globais da LRF, mas o que fez a lei? Ela, de forma preventiva, prudente, criou limites que antecedem o máximo. São chamados limites preventivos. Quais são? Vamos ver. Limites preventivos da LRF. Tem um máximo lá em cima, depois tem um bem afastado aqui, e um bem próximo do máximo. Chamamos de limite alerta e o limite prudencial. Quais são os limites preventivos da LRF? Alerta e prudencial. O limite alerta será alcançado quando se exceder a 90% do limite legal. Já o limite prudencial será alcançado quando se exceder a 95% do limite legal. Vamos agora ao cálculo do limite alerta. Temos aqui o Ministério Público do Estado com seu limite máximo de 2%. Calculando o limite alerta, teremos 90% 2% ou 2% 90%, dá no mesmo, dá 1,8. Quando o Ministério Público exceder a 1,8, ele estará entrando no limite alerta. Agora, o cálculo do limite prudencial. 95% e 2%, dá 1,9. Quando o Ministério Público exceder a 1,9, estará entrando no limite prudencial. Gente, quais são as implicações do limite alerta? Quando um poder ou um órgão entra no limite alerta, quais serão as implicações? O que é que ele não poderá fazer? O que ele não poderá fazer? Não há implicação. Não existem implicações quando o poder ou órgão entra no limite alerta. O que acontece é que o Tribunal de Contas prepara um ofício e manda para esse poder ou esse órgão ficar esperto. Cuidado, você já está no limite alerta. Agora, ele ainda pode aumentar gastos, pode aumentar despesas, não tem problema. As implicações irão ocorrer quando esse poder ou órgão entrar no limite prudencial. E são essas implicações que a banca pode cobrar. Vamos ver? Implicações do limite prudencial. Artigo 22, parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. São vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. 1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada também a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Cuidado! Um poder ou um órgão entrou no limite prudencial. Em nenhuma hipótese, pergunto eu, poderá haver a concessão de vantagem? Respondo eu também. Errado. Por quê? Porque tem um tal de salvo aqui,
salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. E também aqui, ó, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que é o reajustamento geral do servidor. Então, gente, entrou no prudencial, em nenhuma hipótese poderá ocorrer esse tipo de aumento, errado, salvo os derivados de sentença judicial, determinação legal ou contratual e a revisão geral. Se liguem nisso. 2. Criação de carga, emprego ou função. Entrou no prudencial, isso aí não pode ocorrer e não há exceção. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa também não pode acontecer. 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Cuidado com essa ressalva também. Ressalvada a reposição. O que temos aí? O poder ou órgão entrou no limite prudencial. Em nenhuma hipótese, diz a banca, poderá haver o provimento de cargo público. Cuidado! Isso pode acontecer, e aí vem a ressalva, para a reposição. Não é uma nova contratação, é para a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores. Somente nessa situação. Reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores e só se as áreas contempladas forem educação, saúde e segurança. Então, gente, tenham cuidado com isso. Atingir o prudencial, existem exceções que possibilitarão ainda o aumento da folha. Já sabemos que há o limite global. Já passei para vocês que há o limite alerta e o limite prudencial, que são limites preventivos. Mas se o poder ou se o órgão ultrapassar o limite legal, que é o limite máximo, e agora, como haverá recondução? O que a LRF criou? Isso aqui. Recondução ao limite, artigo 23. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá, olha a imposição, terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, não é? Adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Interpretando agora o dispositivo, a verificação acontece de 4 em 4 meses, como eu já falei. A verificação, portanto, ela é quadrimestral. Se nesse quadrimestre da verificação percebermos que houve um excesso, ultrapassamos o limite máximo, e agora, José, o que vai acontecer? Esse excedente terá que ser eliminado. Eliminado onde? Nos 2 quadrimestres seguintes. Foi o período dado pela LRF. Detalhe, no primeiro quadrimestre, pelo menos teremos que eliminar 1/3 desse excedente. Então, essa, gente, memorizem assim, foi a regra criada pela LRF para a recondução do excesso do limite de pessoal ao limite máximo permitido. Mas não conseguimos, digamos que o poder ou órgão não conseguiu se reenquadrar nesse período que foi dado pela LRF. O que vai acontecer? Punição. Olha só, não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá. Cuidado, gente, as punições só serão aplicadas depois do prazo. Se a banca colocar assim, tão logo se apure um excesso do limite de pessoal, já começam as punições. Não, a legislação ela não tratou assim. Vejam como ela tratou de novo. Olha só, não alcançada a redução no prazo estabelecido, que o prazo estabelecido é o que vimos agora há pouco,
E enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá, aí vem, receber transferências voluntárias. Quando a punição for essa, o que temos que situar? Olha só, para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. 2. Obter garantia direta ou indireta de outro ente. 3. Contratar operações de crédito ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Mas imaginem que no último ano de mandato, um prefeito apurou e percebeu que está acima do limite. Pela lei, ele ainda teria mais 2 quadrimestres para recompor a sua despesa total com o pessoal. Mas se isso acontecesse, esse prefeito sairia, último ano de mandato, e ele não teria nenhuma punição. Deixaria a bronca para o próximo prefeito. Sabendo disso, o que fez a LRF? Ela criou uma regra de final de mandato para essa situação. Vamos ver o que é que ela define. Regra de final de mandato, parágrafo 4º. As restrições do parágrafo 3º, que acabei de ver, aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no artigo 20, mas isso só se aplica se for no último ano de mandato. Pergunto: existem medidas corretivas na LRF? Ou seja, será que a LRF diz o que deve ser cortado para que haja recondução do excesso ao limite máximo permitido? Respondo: não. Essas medidas corretivas estão na Constituição Federal, artigo 69, parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Olha só. 1. Redução em pelo menos 20%, pelo menos, não precisa ser tudo não, hein, gente? Pelo menos 20%, de olho no percentual. 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Feito isso, ainda não conseguiu reconduzir ao limite máximo permitido? Aí vamos para a segunda fase. Olha só. Exoneração dos servidores não estáveis, que são aqueles que entraram sem concurso público, de 5 de outubro de 83 a 5 de outubro de 88. Colocou para fora e mesmo assim não conseguiu, agora vem a medida drástica, a pior de todas, parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Muito cuidado com essa sequência que deverá ser observada. E agora, questão 21. Nos termos da LRF, os limites de gastos com pessoal sobre a receita corrente líquida dos poderes judiciários, federal e estadual são, em percentual, respectivamente iguais a 6% e 6%, letra E, tem que memorizar aquele quadrinho que eu passei para vocês. Questão de número 22. Em um determinado período de apuração, a receita orçamentária e a receita corrente líquida de um determinado estado foram, respectivamente, R$ 210 mil
e R$ 200.000. Tomando por base as regras estabelecidas quanto à despesa com pessoal na LRF, é correto afirmar que a despesa com pessoal apurada no mesmo período de referência, gente, esse foi o comando da questão. Bem, primeiro passo, observe que aí a banca definiu o valor da receita orçamentária e da receita corrente líquida. Mas para fins de apuração do limite, vamos considerar a receita corrente líquida, porque esse é o referencial monetário. Então, a banca colocou a receita orçamentária para tentar induzir o candidato ao erro. Observe também que ela se referiu a um estado. E está querendo que você apure certos limites. Você sabe que eu tenho limites na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Mas como a questão trata de um estado, eu vou utilizar apenas esses percentuais aqui. A letra A. Do Poder Judiciário Estadual de 12.500 estaria dentro do limite. Poder Judiciário Estadual, qual o limite máximo do Poder Judiciário Estadual? 6%. Gente, a receita corrente líquida, que já vimos, é de 200 mil. Aplicando percentual, ó, 6% de 200 mil dá 12 mil. Então, 12.500 estaria fora do limite e não dentro do limite. Errada a letra A. Letra B. Do Poder Legislativo Estadual, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, não poderia exceder a 4 mil. Será? Qual o limite máximo do Poder Legislativo de um Estado? Olha só, 3% da receita corrente líquida desse Estado. Calculando, 3% de 200 mil dá 6 mil. E a banca? Do Poder Legislativo Estadual, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, não poderia exceder a 4 mil. Não poderia exceder a 6 mil. Calculamos aqui, ó, 6 mil. Letra C. Do Ministério Público do Estado, de 4.200, estaria dentro do limite. Qual o limite máximo do Ministério Público do Estado? 2%. 2% de 200 mil dá 4 mil. Então, estaria fora do limite, pois o limite máximo é 4 mil e não 4.200, como foi colocado aqui. Letra D. Do Poder Executivo de 92 mil, implicaria na proibição de criação de novos cargos pelo mesmo. Gente, essas restrições só irão acontecer quando o poder ou órgão entrar no limite prudencial, não é verdade? Tendo isso como referência, vamos agora analisar a alternativa. Voltem. Qual o limite máximo do Poder Executivo de um Estado? 49%. 49% de 200 mil dá 98 mil. Calculando o limite prudencial, porque é ele quem vai exigir as restrições, temos 95% de 98 mil dá 93 mil. Então, as restrições só irão acontecer quando o Poder Executivo exceder a 93.100 e não, como está aqui, ó, 92 mil. Errada a letra D. Atingindo o limite prudencial, é que realmente, artigo 22, inciso 2, haveria a proibição da criação de cargo, emprego ou função. Letra E. Do Poder Executivo Estadual, não poderia exceder a 98 mil. Acabamos de calcular, correta a letra E. Questão 23. Nos termos da LRF, dentro do mecanismo de fiscalização da gestão fiscal, o Tribunal de Contas de determinado Estado observou que o Poder Judiciário Estadual está muito próximo do limite de despesa com pessoal. Neste caso, deve o Tribunal de Contas emitir alerta quando o montante da despesa com pessoal ultrapassar. Quando atingirmos o limite alerta, o que aconteceu? Houve um excedente de 90% do limite global, que é aquele estabelecido por lei. Letra E. Fundamentação legal, artigo 59, parágrafo 1º, começo aí.
Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem: 2. Que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou a 90% do limite. 3. Que os montantes das dívidas consolidada imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Questão 24. A Lei de Responsabilidade Fiscal criou o anexo de riscos fiscais e o demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas. Esses documentos são agregados, respectivamente, uma questão que trata dos dois anexos que eu já comentei, metas fiscais e riscos fiscais. São anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é? Questão 25. Considere as despesas a seguir referentes ao Poder Judiciário de um Estado, esfera estadual, e ao exercício financeiro de 2012, valores em milhares de reais. Gente, considere as despesas a seguir referentes ao Poder Judiciário. Temos despesas de pessoal. Lembrando que o regime a ser adotado é o regime de competência. Então, eu não posso pegar o valor pago, e sim o valor apurado com base no regime de competência, não é verdade? Cuidado também que temos aí, de todos os elementos colocados, olha só, outros serviços de terceiros, pessoa física. Isso aí não é despesa de pessoal. Portanto, vamos tirar do rol de despesas que já marcamos. Também observem que foi colocado nesses elementos passagens e despesas com locomoção, que não está previsto no artigo 18. Portanto, vamos tirar também desses elementos. Somando 8.000, mais 7.000, mais 20, mais 1.000, 36.000. E a banca, para efeitos de verificação, vamos marcar a letra C, 36.000. Questão 26. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores ou empregados públicos deverão ser contabilizados como, vimos isso no artigo 18, parágrafo 1º, outras despesas com pessoal. Portanto, letra B de bola. Questão 27. Um Estado, no mês de outubro de determinado ano, está apurando a sua despesa com pessoal para fins da LRF. Quando da apuração, percebe que há uma decisão judicial de competência de junho do ano anterior, que determina um reajuste de 5% para os servidores públicos do Executivo. Diante desse aspecto, assinale a alternativa correta. Olha só, um Estado no mês de outubro de determinado ano está apurando a sua despesa com pessoal. Então, qual será o período de apuração? Setembro deste ano até outubro do ano anterior. Continua. Quando da apuração, percebe que há uma decisão judicial de competência de junho do ano anterior, que determina um reajuste de 5% para os servidores públicos do Executivo. Diante desse aspecto, assinale a alternativa correta. O que temos aí, gente? Fato gerador fora do período de apuração. Pagamento via decisão judicial dentro do período. O que acontece? Não serão computadas. Letra A. Esses valores devem ser incluídos nos cálculos da despesa com pessoal. Não devem ser incluídos. Letra B. Não deve compor a despesa com pessoal, pois toda e qualquer decisão judicial deve ser cumprida e não está dentro da discricionariedade da administração discuti-la. É despesa de pessoal, mas não serão computadas. Fora. Letra C. Não deve compor a despesa com o pessoal doente, porque a apuração de despesa com o pessoal é sempre mensal. Fora. Letra E. Não deve ser computada, pois tal decisão afronta a autonomia dos poderes
posto que o Poder Judiciário está adentrando questões administrativas na competência do Poder Executivo. Também não, fora. Letra E. Não deve ser computada na despesa com pessoal, porque trata-se de decisão judicial anterior ao período de apuração da despesa com pessoal estabelecido na LRF. Perfeita a letra E. Questão 28. Nos termos da LRF, para o efeito de verificação do atendimento dos limites legais das despesas com pessoal, serão computadas as verbas indenizatórias por demissão de servidores ou empregados. Não serão computadas. Vimos aqui que aí vamos deduzir. Letra B. Computadas as verbas relativas a incentivos à demissão voluntária. Também não serão computadas. Errada a letra B. Letra C. Computadas as despesas com inativos custeadas por recursos das próprias contribuições. Se são custeadas com recursos das próprias contribuições, não serão computadas. Letra D. Computados todos os gastos com ativos, inativos e pensionistas, com exclusão dos valores relativos à terceirização de mão de obra, com exclusão negativo, gente, incluindo parágrafo 1º do artigo 18. Contabilizamos como outras despesas de pessoal e, portanto, serão computadas. Letra E. Computadas as despesas decorrentes de decisão judicial realizada no período sob apuração. Nesse caso aí, fato gerador no período, pagamento via decisão no período. Então, serão computadas. Correta a letra E. Podem carimbá-la. Lembrem-se que não serão computadas quando fato gerador fora do período e o pagamento via decisão judicial dentro do período. Depois de passarmos pela despesa com o pessoal, vamos começar agora um outro ponto muito importante, que é a dívida pública, na tela. Dívida pública. Antes da LRF, tínhamos a dívida pública sendo conceituada pela Lei 4320/64, ou como flutuante ou como fundada. Artigo 92 da lei. A dívida flutuante compreende: 1. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 2. Os serviços da dívida a pagar. 3. Os depósitos. E 4. Os débitos de tesouraria. Então, essa é a composição da dívida flutuante. Já a dívida fundada, artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Então, gente, esses foram os conceitos que a 4320/64 trouxe para a dívida pública, ou flutuante ou fundada. Mas e depois da LRF? O que vai acontecer? Na volta eu digo. Até já.